Então, quero dar as boas-vindas, né, para todos que chegaram, que estão chegando aí. Dar os parabéns para todos os pais, né, pelo dia de hoje. E espero que tenha sido um dia muito feliz, muito bem aproveitado, né, respeitando aí as medidas de segurança, mas não deixando passar em branco, né, esse dia, dando um alô para o seu pai e parabenizando, né. Então, um dia que está na nossa cultura, mas que é importante para nós também, né? Lembrarmos da importância da paternidade, né? Na influência da família, e lembrarmos também do nosso Pai eterno, né? Nosso Deus, como ele tem cuidado tão bem de nós, né? E por falar de alegria, né? Como o Mauro mencionou na oração dele, essa carta aos Filipenses, nós já estamos percebendo que é uma carta bastante positiva, né? O apóstolo Paulo já fala de algumas situações que normalmente para nós estaríamos ou reclamando, ou nos queixando, ou destacando alguns pontos negativos, mas nós vemos uma postura extremamente positiva e alegre, né, do apóstolo Paulo, e essa postura vai estar em toda a carta, né? Por isso que é importante o estudo da carta de Filipenses, porque ela nos anima, nos encoraja muito a passar por qualquer dificuldade. E o tema, né, que foi proposto, escolhido para essa série de lições é o segredo da felicidade. Então, cada vez que nós abrimos um texto da carta de Filipenses, nós estamos tentando descobrir uma felicidade, né, descobrir ali um segredo para cultivar, desenvolver a nossa felicidade. Então, Cícero já iniciou com o capítulo 1, né, queria agradecer a ele também, né, por contextualizar ali a carta, falar bem como a igreja iniciou, a família que iniciou ali, a congregação, né, Paulo que ajudou a plantar a igreja ali, as circunstâncias em que Paulo estava passando, né, e muitas aplicações já foram feitas para nós, e foi muito bom, né, e está sendo muito bom estudar a carta de Filipenses. Então, é uma dica que nós damos, né, para todos, antes da gente estudar, é fazer uma leitura, né, tanto do texto anterior que foi estudado, como do texto seguinte, que provavelmente vai ser estudado, para a gente não ficar muito perdido, né, ficar bem por dentro e pegar uma linha de raciocínio que vai ser desenvolvida a cada aula, né, até o final. Ok? Então, hoje nós vamos chegar no capítulo 2 de Filipenses, e nesse capítulo 2, de cara, logo ali nos primeiros versos, Paulo vai falar, desenvolver o assunto da unidade, né, da união, como é importante a igreja estar unida, né, como é importante estarmos unidos uns com os outros. Mas no capítulo 2, apesar de estar esse tema, ele inicia nos últimos versos do capítulo 1. Não sei se vocês sabem, mas a Bíblia anteriormente, quando ela foi escrita, ela não tinha essa divisão que nós temos hoje, né, por capítulos, como ela é organizada hoje. Então, é comum uma ideia principal, ela está em 2 capítulos, né, porque é um texto só. Às vezes, o final de um capítulo, a ideia está sendo desenvolvida no início do próximo capítulo, que é o caso aqui de Filipenses. Final do capítulo 1 de Filipenses tem ligação com o início do capítulo 2. Mas antes da gente entrar no texto, também queria falar um pouco sobre a importância da união, unidade, né? Que ela está em toda a Bíblia, né? Se você for pesquisar sobre o assunto, for estudar de forma geral, assim, pesquisar na Bíblia, a gente vai perceber que de Gênesis a Apocalipse, esse assunto sempre está à tona, que Deus, né, ele é unido, nós sabemos, da Trindade, que são 3 pessoas, mas que é um só Deus. E como é importante, através dessa manifestação de Deus, como a manifestação das 3 pessoas agem de forma harmoniosamente, né? Então, a partir daí, a gente já vê como é importante. E quando Deus criou o homem, né, e consequentemente a mulher, ele passou essa ideia, né, transmitiu essa ideia de estar unidos, né, de união.
E é tão primitivo isso, porque se a gente for parar para pensar, até inconscientemente a gente faz coisas na nossa vida, coisas comuns, né? É, coisas assim fora da igreja, vamos dizer assim, inconscientemente pensando na unidade, pensando em pertencer a um grupo. Por exemplo, muitos jovens vestem roupas da moda, cortam cabelo no estilo da moda, ou falam um tipo de linguagem igual aos outros jovens, porque simplesmente eles se sentem seguros em fazer coisas em comum que as outras pessoas estão fazendo, porque eles têm esse sentimento de pertencimento, né, de fazer parte de um grupo, de estar seguro ou estar perto de outras pessoas e fazer parte de um grupo, de estar unido e pertencer a um grupo. Então, até essas coisas simples da vida a gente faz inconscientemente, porque é uma medida de segurança que está dentro de nós pertencer a um grupo de pessoas, né? Estar unido com um grupo de pessoas. Se for ver no reino animal, né? Os grandes predadores, os felinos, né? Um leão, para ele conseguir uma caça, se vamos tomar o exemplo aí de um grupo de búfalos, se você for assistir um daqueles documentários lá da Discovery, né, vai ver que dificilmente quando um grupo lá de búfalos vê os leões ao redor, eles ficam separados, eles ficam bem juntos, bem próximos, se tocando mesmo, porque sabe que um leão não consegue prevalecer numa manada ali se ela estiver bem unida. E, consequentemente, o que o leão faz, né, como estratégia? Ele e outros leões ficam atacando ali por lado, tentando dispersar o grupo, tentando fazer o grupo dar uma debandada para que os mais fracos, né, os mais velhos, ou os doentes, os mancos, ou os filhotes, né, se separem do grupo maior e virem uma presa fácil, né? E é interessante como essa ideia de dividir um grupo para enfraquecê-lo reforça a ideia de que a união faz a força, né? Aquele ditado que a gente conhece tão bem. E Pedro usou também essa ideia, essa imagem, quando ele escreve, né, que o nosso inimigo, né, Satanás, é como um leão que está ao derredor, né, rugindo, procurando uma presa fácil. Então, aplicando já de cara para as nossas vidas, nós devemos ser um rebanho unido, né? Devemos estar juntos sempre, em comunhão, porque a partir do momento que a gente se separa do rebanho, nós nos tornamos uma presa fácil. Então, a ideia de união, de unidade, da igreja estar unida, ela é importante, ela é essencial para a sobrevivência e desenvolvimento da nossa fé até a volta de Cristo, né? Então, o fato de Paulo estar colocando esse tema aqui, que nós vamos estudar agora, não é uma coisa aleatória ou por acaso. Há um motivo porque ele escreve e coloca esse assunto aqui ao escrever aos Filipenses, e essa carta, ao chegar lá e ser lida àqueles irmãos, ela consequentemente produziu alguma mudança de pensamento, porque já tinha algumas coisas acontecendo na igreja para que Paulo tivesse que escrever sobre esse assunto. Por exemplo, né, vou fazer uma pergunta e, aliás, vou fazer perguntas ao longo do estudo e você pode abrir o seu áudio para responder, né, para a gente tentar fazer uma aula mais participativa, certo? Então, você fique à vontade para me interromper e responder. Então, qual foi uma coisa que Paulo, uma situação que Paulo mencionou ali no capítulo 1, que nós já estudamos, né, com o Cícero, que você acha que poderia estar causando ou poderá surgir um problema no futuro na igreja lá dos Filipenses? Uma situação que ele escreveu ali. Apesar dele ter tratado de forma positiva, mas era um problema, uma situação ali que poderia causar uma divisão na igreja. Alguém poderia me dizer qual era essa situação? Lá no capítulo 1. Yudi levantou a mão.
Versículo... Ali no versículo 17, acho que ele fala ali, né? Aqueles que pregam por ambição egoísta, né? Sem sinceridade, pode ser que seja um problema, né? Muito bem. Por que seria um problema essa motivação errada na igreja? Alguém poderia responder? Por estar pregando por inveja ou por essa motivação errada, como é que isso aí poderia causar uma divisão na igreja? Vamos supor, se alguém surgisse no nosso meio, né, pregando com motivações para se promover, para mostrar talvez a sua habilidade ou para puxar para algum interesse próprio, como isso poderia mexer com a igreja? Como isso seria um problema para a igreja? Eu acho sim que talvez pode criar divisões, né, como foi falado, porque talvez vai deixar algumas dúvidas com os irmãos, né? E essas dúvidas vão fazer com que o corpo se enfraqueça ao ponto de divisão, né? Então, assim, pode ser que chame para esse lado, né? Coloque coisas na cabeça dos irmãos para que eles fiquem divididos. Então, é bem isso, né? Então, a gente passa assim pelo capítulo 1, Paulo diz, olha, estão pregando aí por motivos errados, né? Mas o que importa é que Cristo está sendo pregado. Então, é uma maneira muito positiva, olhando por esse lado, tem um problema na igreja, e Paulo está olhando que no final das contas Cristo está sendo pregado. Mas nós não podemos ser ingênuos ao ponto de pensar que Paulo está fazendo vista grossa para esse problema, né? E vai deixar isso passar. Então, é provável que ele vá falar desse assunto da união, porque ele está vendo uma possibilidade nessas motivações erradas de causar um problema, se é que já não estava causando, né? Se a gente for ler outras cartas de Paulo lá na igreja em Corinto, já havia um problema desse bem forte, né? Ao ponto de Paulo escrever, vocês dizem eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, e a igreja estava dividida, tinha pessoas que davam ouvido para um homem, outro grupo de pessoas davam ouvido para outro homem, e assim por diante, né? Era um partido, uma divisão dentro da igreja. E Cristo estava sendo enfraquecido na igreja, né? O ponto principal estava sendo perdido por aquela igreja. Para que isso não acontecesse com os filipenses, Paulo vai falar da importância de trabalhar em união, né, de unidade. Há também um problema que vai ser falado no capítulo 4. Alguns irmãos já sabem, né, porque já leram, já estudaram a carta de Filipenses, mas eu não vou me ater a detalhes, porque alguém vai estudar esse capítulo com a gente, né, aqui em breve, que fala lá da Evódia e Sintique, né, duas irmãs. Ele menciona elas, falando que elas têm que agir de forma harmoniosa, né, concordar, né, uma com a outra. Então, possivelmente, havia um problema ali com aquelas duas irmãs, e poderia ser que estava mexendo com a igreja. Não sei aqui se os irmãos já passaram por alguma situação do tipo, por a igreja aqui em Curitiba ser uma congregação grande, e às vezes tem coisas que a gente nem sabe, nem percebe, mas, por exemplo, eu vim de uma congregação pequena, né, que tinha um pouco mais de 40 pessoas, e Paulo, né, vai se lembrar muito bem, teve uma fase que a gente trabalhava na igreja só para apagar incêndio. Resolvia um problema para surgir outro, e passava o ano assim. Olha, era muito exaustivo, muito cansativo. E como surgiam esses problemas que dividiam a igreja?
normalmente era uma coisa simples. Um irmão, sei lá, magoou o outro. Aí o que acontecia? Eles não tinham maturidade para resolver, né, entre si o problema. Então esse irmão magoado falava para um grupo de irmãos, se queixava, né, daquele outro irmão, e o outro irmão fazia a mesma coisa, falava mal do irmão para outras pessoas. Em pouco tempo a igreja estava dividida, com partido, né, fazendo, uns estavam a favor de um e outros a favor de outro, né. Isso era um problemão, né, virava assim, às vezes a gente estava deixando de evangelizar, de fazer cursos para a igreja, de se dedicar a visitas para estar resolvendo problemas, né. Então, não sei se algum, né, de vocês já passaram por isso, mas trabalhar a unidade é algo muito importante para que no futuro a gente não venha passar por uma situação dessa, né, de que a igreja esteja dividida por um conflito de irmãos. Então, Paulo vai tratar desse assunto agora no capítulo 2, mas antes da gente entrar no capítulo 2, vamos ler no capítulo 1, o versículo 27, e perceber como ele já inicia, né, esse assunto aqui, né, querendo desenvolver a ideia já aqui no versículo 27 do capítulo 1. Ele diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, veja a expressão que ele usa, né? Estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, Paulo já introduz aqui a ideia de que ele espera que os irmãos estejam vivendo essa fé em Cristo de maneira unida. Então, alguns versos anteriores, Paulo fala aquela expressão bem conhecida que ele está preso, então, o fato dele morrer é uma ideia possível e clara, e ele diz, olha, se eu morrer, para mim o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. E ele estava, né, dividido, porque se ele morresse, era lucro, ele estaria com Cristo, ele tinha consciência de que ele tinha cumprido a sua missão aqui na Terra, mas, por outro lado, ele pensava nos irmãos, ainda que ele precisava da assistência. E se ele continuasse vivo, a única motivação de Paulo era Cristo, era o viver é Cristo. E ele convoca os irmãos e nos convoca a viver esse evangelho, né? Viver de modo digno o evangelho de Cristo. E uma das formas de viver de maneira digna o evangelho é como ele diz aqui, pensando, né, unidos, um só espírito, uma só alma, lutando juntos, não separados, né, mas juntos pela fé evangélica. Por quê? Porque quando fazemos as coisas separadas do grupo ou da igreja, né, o corpo se enfraquece. Nós nos enfraquecemos e somos uma presa fácil para o inimigo. Agora, entrando no capítulo 2, aí ele fala, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, esse é o texto que a gente vai trabalhar nessa noite, e a gente vai dividi-lo em duas etapas, né? Vamos detectar aqui em algumas expressões que Paulo usa, algumas coisas que podem ser barreiras para a unidade, né? Que podem destruir a unidade, e depois encerrar de maneira positiva, falando de algumas coisas que podemos e devemos fazer para conservar e promover a unidade na igreja. Mas logo no início, no primeiro verso, Paulo diz
se há alguma exortação em Cristo, é claro que essa linguagem que ele está usando, apesar dele usar esse se, que normalmente nós usamos para uma condição, mas não é a ideia desse versículo aqui, é uma ideia que ele já está desenvolvendo como se fosse para nós pensarmos, né? Uma expressão retórica. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, né? Se há intimidade, né? Afetividade, misericórdia, é claro que há no corpo de Cristo, e Paulo sabe disso, mas ele está dizendo, se há isso, então ele vai dar uma conclusão desse raciocínio. Então, pensem dessa forma, façam dessa forma, ajam dessa forma. Então, consequentemente, se vivemos de modo digno o Evangelho de Cristo, nós temos isso em Cristo, nós já desfrutamos desses benefícios, né? Deixa eu ler na NVI, eu estava lendo uma linguagem mais tradicional, porque eu quero usar algumas palavras nessa língua tradicional. Mas na NVI, esse primeiro verso, ele fica melhor, né, na NVI. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, será que temos motivação na igreja, em Cristo, quando nos tornamos cristãos? É claro que recebemos, né? Essa motivação ou exortação, que é a palavra mais tradicional usada, ela pode ser vinda através de uma pregação, de uma aula, pode vir de um hino de louvor, pode vir de um conselho, pode vir de um irmão que chega para a gente e levanta o nosso astral, né? Quando a gente está meio para baixo, deprimido. Sempre tem aquele irmão alegre, sorridente, né, Mauro? Que consegue colocar a gente para cima. Tudo isso é motivação, é exortação, e nós temos isso quando vivemos para Cristo. Ele diz também alguma exortação de amor, né, ou incentivo de amor. Será que na igreja nós somos incentivados, somos amados, nos sentimos amados? É claro que nos sentimos, né? Quantas vezes nós e outros irmãos falam da importância da família em Cristo, de que nem na nossa família na carne nós encontramos tamanho afeto, né, amor, consideração, como encontramos na igreja, né? E vem de diversas formas, né? Ou com uma palavra, ou com um gesto de amor, ou com uma ajuda até financeira, material, quando estamos realmente necessitados. E temos isso na igreja, temos isso em Cristo, quando vivemos a vida em Cristo. Comunhão no Espírito, né? Claro que temos. A partir do momento que somos batizados, já estamos em comunhão com Deus, com o Espírito Santo. E a luta sempre do Espírito é estar nos ligando às coisas espirituais, né? A Deus, né? Mas também nós devemos fazer nossa parte. Estamos orando, estamos buscando conhecimento, estamos vivendo, né, esse evangelho para garantir essa comunhão no Espírito. Mas ela já é garantida a partir do momento que a gente se batiza, né? E ela é o selo da nossa redenção até a vinda de Cristo. E fala também, né, de profunda afeição e compaixão. São todos os benefícios que Paulo fala, né, logo nesse primeiro versículo, que nós temos por viver uma vida digna do Evangelho de Cristo. E por viver isso, ele diz, completem agora a minha alegria. Então, Paulo já demonstra, já no capítulo 1, que ele está alegre. A gente viu isso, não vimos, né? Extremamente positivo, elogiando os filipenses, Paulo preso, passando por dificuldades, destacando que aquilo era uma porta para o evangelho. Em nenhum momento a gente vê ele reclamando, em nenhum momento a gente vê ele sendo negativo, mas extremamente alegre, feliz por estar sofrendo por Cristo, pelas oportunidades que Deus está permitindo que, através da sua vida, o evangelho esteja sendo transmitido para a vida de outras pessoas. Então, Paulo era uma pessoa, aqui nessa carta,
extremamente alegre, feliz, positiva. Mas ele diz, completem ainda a minha alegria, ou seja, é como se a gente fosse traduzir no original, essa palavra significa completar, até transbordar. É como se a gente comparasse a alegria de Paulo com um copo cheio de água. E alguém viesse e colocasse mais água ao ponto de transbordar. Então, para que a alegria de Paulo transbordasse pelos filipenses, aí é que ele diz no verso 2, tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Então, que coisa bonita, né? Que missão, né? Os filipenses têm, e nós também, como a igreja aqui em Curitiba, de conservar a unidade, procurando essas virtudes. Mas, como eu falei, a gente vai dividir a aula em duas partes. Essa parte eu vou deixar por último, para a gente encerrar de uma forma positiva, porque no verso 3 ele diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos, e cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, existem algumas palavras aqui, algumas expressões, que é um problema para nós, né? Que podem destruir a unidade, que podem ser barreiras. Uma delas, eu vou usar aqui uma palavra tradicional nas outras versões, que é partidarismo, e outra palavra é vanglória, né? Ou orgulho, talvez, né? Gloriar-se, né? De si mesmo, ou procurar os seus interesses. Mas vamos trabalhar nessa palavra, né? Partidarismo, que está no versículo 3, né? E eu queria abrir mais uma vez para os irmãos participarem. Você pode usar como definição algum exemplo. Não um exemplo exatamente que aconteceu, pode ser também, mas eu peço que você não mencione nome de pessoas, certo? E uma coisa que não abra feridas, né? Se é que tem alguma ferida aberta. Mas como você poderia explicar o que é partido na igreja, um problema de partidarismo? Você poderia explicar de formas como você acha que é, ou através de exemplo? Quem poderia, para a gente participar bastante da aula aqui, dar uma definição de partidarismo? E como ela pode ser, né, destrutiva para a unidade da igreja? Cada vez que eu ouço essa palavra partido ou partidarismo, me remete ao Congresso, né, aos políticos, né, à política, e que há partidos, né, e que há partidos. Sim. E nesses partidos, né, nós vemos que não há uma união entre os partidos. Realmente, cada partido procura o seu interesse. Uhum. Tem o partido da Arena, né? Tem o partido do PMDB, e assim vai. E cada partido, né, visa o seu lado, né? Por exemplo, a Arena. A Arena, ela luta pelos seus direitos, né? Ela não pensa nos direitos do outro, né, do outro partido. Então, quando se fala partido, me remete a isso, né? Que cada um procura o seu, busca o seu, né? E defende o seu, sem se importar com o outro. É assim que eu vejo a questão de partidos. Sim. É tão interessante esse exemplo, Mauro, que a gente costuma ouvir, né, as pessoas dizendo, esse entrou, vai destruir o trabalho que o outro fez, né? Em vez de continuar ou sei lá, promover, talvez, vamos dar um exemplo, um prefeito construiu escolas da cor amarela, que era a cor do partido dele. Aí entra um novo prefeito, pinta tudo de azul, vamos dizer assim. Então é uma bobagem, né, isso aí. Só para fazer diferente, ou como você está dizendo, só para procurar os seus próprios interesses. E
se formos aplicar isso para a igreja, né? Cara, nós estamos falando de um exemplo negativo, não queremos que isso aconteça no nosso meio, mas para a gente entender se isso viesse a surgir, né? Vamos supor que ministérios começassem a ter suas ideias, mas trabalhar separados, né? Então, entrar em choque um com o outro. Vamos supor assim, um ministério faz um evento no dia, o outro faz no mesmo dia, e por causa disso surge conflitos, né, entre aqueles irmãos que estão dirigindo seus ministérios e estão procurando incentivar, né, aquele grupo de irmãos que fazem parte do ministério, mas eles precisam pensar de forma unida, né, unânime, né, procurando os interesses de todos. Então, se for pensar em partido e cada um fechar na sua ideia, vai dar problema, né, lá na frente. Então, é uma coisa que, um exemplo, né, que a gente poderia citar de partidarismo, que poderia surgir, né. Alguém mais poderia dar uma outra definição, outro exemplo de partidarismo? Fábio? Oi. Fábio. Oi, quem é? É o David. Oi, David. Pode falar, estou te ouvindo, eu estou no celular, eu vou te ouvir. Não estou vendo aqui, mas todos estão, né? A Jaque, na verdade. Eu estava olhando esse versículo, eu não sei, você pode até me corrigir se eu estiver errado, alguns irmãos também, Paulo e os demais, eu não sei se tem a ver com o capítulo 1, quando o próprio Paulo, ele faz a exortação ali no versículo 15 e 16, sobre essa questão de partidarismo, quando ele fala no capítulo 1, versículo 15 e 16, é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Este o faz por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Sim. Então, às vezes, pode acontecer que, estando nesse capítulo 1, versículo 15 e 16, é que alguns assuntos, podemos dizer assim, muitas vezes polêmico, eu posso fazer partidarismo disso. Às vezes, até uma crença particular que eu tenho. Vou citar um exemplo. Eu acho errado, um exemplo, bater palma. E ali eu vou pregar com a minha tese, com a minha defesa sobre isso. E muitas vezes eu acabo induzindo outros irmãos a ter o mesmo pensamento. Assim, estou dando só um exemplo, né? Sim. Não, é bem colocado. Inclusive, a gente iniciou a aula, né? O Wagner apontou esse versículo, que é possível que Paulo, quando estivesse escrevendo aqui, falando da unidade, tivesse isso em mente também. Que ele estivesse já detectando um problema que não estivesse sendo grave no momento, mas que poderia se desenvolver, crescer dentro da igreja e criar uma grande divisão, né? Por exemplo, é fácil a gente imaginar, porque Paulo, ele estava preso e ele dependia de sustento, de ajuda, não tinha essa de Roma bancar lá a sua estadia lá, mesmo preso. Então, ele dependia de ajuda financeira. E a gente vai ver ao longo da carta que é uma das coisas, outras lições, né, que a carta traz, é a relação da igreja com aquele que trabalha, né, sendo sustentado pela igreja, como é uma relação importante e bonita, né, do apóstolo Paulo com os filipenses, porque ele fala que outros se esqueceram dele, né, só ajudaram uma vez e pronto. Mas os filipenses renovaram o sustento do Paulo, né, a ajuda dele. E Paulo, consequentemente, ajudava eles, alimentava eles espiritualmente. Então, era uma relação muito boa, bonita, né, importante. E é possível que alguns irmãos dentro da igreja, ao verem, né, irmãos falando de Paulo de uma forma bonita, né, elogiando ele, talvez surgiu inveja e começaram a pregar com essa motivação para que os irmãos vissem que eles eram importantes também. Eu estou levantando uma suposição, não sei se era exatamente isso, mas
é fácil a gente imaginar que poderia ter surgido isso. E Paulo quer tratar, já antes que o problema cresça, né, quer já tratar isso, que não existe isso, né, não existe ninguém maior do que o outro, ou menor, ou mais importante, né, todos são importantes na obra, mas infelizmente esses problemas, esses sentimentos pessoais, inveja, vaidade, está no ser humano, todos nós precisamos trabalhar, amadurecer isso, e é por isso que nós aproveitamos a oportunidade para que, ao ler isso aqui, a palavra toque o nosso coração, né? Para que a gente sempre esteja atento a essas coisas, né? Esse sentimento. Se surgir na minha vida, eu preciso trabalhar. Preciso trabalhar em união, preciso saber que eu sou importante, que eu não preciso me projetar para que as pessoas olhem para mim, né? Para que eu me sinta importante, enfim. São questões pessoais que cada um de nós precisa tratar, mas que se não for tratado, pode surgir um partido dentro da igreja. Como eu citei lá o exemplo dos coríntios, né? Se você ler o início da carta do 1 Coríntios, isso já era um problema real lá. A igreja estava dividida, havia partidarismo na igreja, por causa dessas motivações erradas, né? Quer dizer, confirmei, né, a sua resposta, né, aí. Mas vamos para outra palavra aqui que ele fala. Então, partidarismo é um problema sério, né, um grande inimigo da unidade, é uma coisa que a gente tem que detectar logo no início para trabalhar isso, né, da forma correta, positiva, com amor, mas não pode, né, passar, não pode fazer vista grossa, porque isso cresce e quando a gente for ver, cria um problema de proporções muito grandes que fica difícil depois de resolver, né? Ele também fala aqui da palavra vanglória, né? Ou orgulhar-se. Como o orgulho pode destruir a unidade da igreja? Como uma pessoa orgulhosa pode desunir os irmãos? Vou começar a apontar para alguns aqui, para participar para a aula. Repete a pergunta, que deu uma travadinha aqui para mim. Tá. Como ele usa a expressão vanglória, né, que a gente pode também traduzir como orgulho, né? Soberba, essas coisas relacionadas. Então, como essa atitude pode atrapalhar a união da igreja, a unidade? Como uma pessoa orgulhosa pode destruir a unidade da igreja? Eu vejo que talvez a palavra de Deus talvez entre em descrédito, né? Uhum. Porque muitas vezes é fácil a gente ver pessoas olhando para pessoas e não olhando para Cristo. Uhum. Então, às vezes, se a gente vê alguma pessoa orgulhosa falando da palavra, aquela palavra muitas vezes perde o crédito, né? Sim. Por conta, né, da soberba de quem está falando. E brigas, né, podem surgir, ó. Por incrível que pareça, eu não quero que vocês pensem que a igreja de Caruaru era uma igreja problemática, né, mas muitas das minhas referências, assim, experiências trabalhando com irmãos, vem de lá, né? Sou recente aqui em Curitiba, estou construindo minha história aqui também, né? Mas é mais fácil eu falar de lá para não tocar em nenhuma ferida aqui, né? Mas, por exemplo, eu já participei de reuniões que eu pensei que o irmão ia sair na tapa com o outro, de pegar no pescoço de outro irmão. E sério mesmo. E às vezes era para resolver coisas simples. Por exemplo, vamos pintar a parede de cor branco, azul, amarelo, o quê? De uma discussão simples por causa de orgulho e vaidade, porque um achava, eu sou engenheiro tal, então minha opinião deve ser mais importante. Eu sou o mais rico da igreja, então
minha opinião é importante. Ou eu sou, sei lá, o mais experiente aqui. Eu que trabalho com a igreja há mais anos. Então, esses tipos de vaidade, né, de orgulho que tinha em homens imaturos, levavam a reuniões desse tipo, dos irmãos brigar, de nenhum ceder, daquelas reuniões fazerem mais mal do que bem, né, e consequentemente, se espelhar na igreja, porque se você olhar para a congregação é espelho, é reflexo de uma liderança, né? E eu aproveito e dou até os parabéns pela liderança aqui em Curitiba, porque são homens sábios, não são homens perfeitos, cometem erros, mas são homens que quando sentam à roda para discutir os rumos da igreja, o cuidado, o pastoreio com o rebanho, sabem que vai ter opiniões diferentes, divergências, mas aquele grupo sabe pensar concordemente, né? Sabe ceder pensando no coletivo, né? Nos benefícios para a maioria. Mas se não tiver humildade, que é o que a gente vai ver, né? O nosso tempo está até acabando, já estou me estendendo. Vaidade, orgulho, destrói qualquer grupo de pessoas. Pode ser a igreja, pode ser ministério, pode ser uma reunião, pode ser uma aula, um grupo de casa, o que for. Uma pessoa orgulhosa, quando ela não cede, ela racha o grupo, né? Ela cede porque ela vai até o fim, até as pessoas se converterem ao seu pensamento, à sua ideia. E isso também precisa ser trabalhado em nós, né? Quando esses pensamentos surgem, a gente tem que colocar todas as nossas atribuições de lado, né, para pensar no bem maior, no grupo maior. Não é a minha opinião que é mais importante, não a minha pessoa, é o grupo maior. É isso que tem que prevalecer, né? Então, vamos avançar e para a parte positiva, que é o que Paulo usa no verso 2, né? Quando ele diz, completa a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. É interessante como cada expressão aqui está relacionada com o que ele falou, que nós já recebemos por viver a vida digna do Evangelho, lá no verso 1, né? Nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Agora ele nos incentiva, já que temos isso, praticar também, que é no verso 2, tendo o mesmo modo de pensar. Então, se nós estamos recebendo a exortação dos irmãos, de Deus, também a gente tem que ter o mesmo modo de pensar. É possível ter o mesmo modo de pensar, tendo opiniões diferentes? Parece até uma contradição, né? Mas é possível isso na igreja? Claro que é possível. É possível e é necessário, né? Quando, numa decisão, nós estamos falando aqui de doutrina, né? Ou da nossa fé que está bem fundamentada, estruturada na palavra, e isso é indiscutível, né? Está aqui na Bíblia, todos nós nos calamos e seguimos o que a Bíblia diz. Mas decisões, por exemplo, um grupo de irmãos quer fazer um evento e está escolhendo uma chácara. Então, um grupo de irmãos decide por uma chácara que tem mais recursos, consequentemente, ela vai subir o valor, né, o investimento. Já outros olham para o lado mais econômico, né? Querem que a participação ali naquele evento seja mais barata e a chácara tem menos recursos. Então, tem uma divisão de opiniões ali. Mas o que vai prevalecer, né? É a harmonia do grupo, né? Olhar todas as necessidades e, de uma forma geral, ter um pensamento só, uma decisão que pegue, né, todas as necessidades, ou pelo menos a necessidade da maioria. E não que um grupo prevaleça em detrimento do outro. Então, que Paulo está dizendo, tendo o mesmo modo de pensar, é uma arte que a gente tem que saber cultivar, né? Lidar com as opiniões divergentes e diferentes, mas ele vai falar à frente qual é o segredo disso, que é a humildade, mas que a gente vai tratar de uma forma mais detalhada no
na próxima aula, né? Usando o exemplo de Cristo. Mas ele fala também sobre o mesmo amor, né? O mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Eu quero relacionar aqui o mesmo amor e a mesma atitude, que é coisas que a gente precisa cuidar bem. Por exemplo, a gente dá assistência para um irmão, ou a gente tem uma afeição por um irmão, e talvez tenha por outro de uma maneira menor, ou com menos atenção, né, com menos carinho. Isso é natural do ser humano. Tem pessoas que a gente tem mais intimidade, mais proximidade. Mas se a gente não tiver cuidado, se tratando de um grupo maior, né, da igreja, se a gente fazer diferenças de pessoas, isso pode, né, criar um problema, né, de desunião. Mas se a gente começar a tratar todos iguais, valorizar todos de forma igual, o que faz para um faz para outro, então todos se sentem amados e acolhidos. Isso é um sinal de maturidade da nossa parte e da igreja também. Quando a gente vê pessoas de fora, né, chegando aqui na igreja de Curitiba, eu mesmo sou um exemplo disso, a gente vê sempre os irmãos acolhendo bem, né, sempre tendo uma forma de dar uma assistência ali, ou material, ou espiritual, para que todos se sintam amados da mesma forma. Então, essa atenção a gente tem que estar sempre voltada para todos. Ninguém pode ser ignorado. E a gente precisa desenvolver isso. É uma habilidade da fé cristã que a gente precisa desenvolver para que ninguém possa ser esquecido ou se sentir menos importante na igreja, né? E isso ajuda muito, promove muito a unidade. E também uma coisa que é muito interessante, ser unidos de um só espírito, né? Então, a palavra espírito aqui está em minúsculo, não está falando do Espírito Santo, porque senão estaria na tradução das Bíblias, estaria com a letra maiúscula, né? Mas então o que a gente pode imaginar que tem o mesmo espírito é que essa união, ela vai além do físico e vai para as coisas que se relacionam à vida espiritual, né? Da comunidade, que é o mais importante no fim das contas, né? Tudo que nós fazemos na nossa vida, ela remete a Cristo, remete à missão que Cristo colocou na nossa vida. E quando estamos unidos no corpo de Cristo, nós estamos lutando pela fé, né, do Evangelho, a fé evangélica que Paulo falou, né? Então, estamos trabalhando unidos para isso, para crescer a nossa fé, fazer a fé dos nossos irmãos crescerem também, para que no fim das contas a gente receba o prêmio, né, quando Cristo voltar. Então, todos estamos trabalhando para isso. Então, não existe irmãos correndo para um lado e outro para o outro, ou ministérios trabalhando de forma diferente. Todos temos esse mesmo alvo. Então, é importante que nós estejamos unidos de alma, porque, ainda voltando àquelas questões lá de orgulho, vaidade, quando eu não concordo por causa de decidir um local diferente, decidir que é o irmão que vai falar, decidir o que tem que ir com, sei lá, levar uma coisa ali, e eu não concordo, eu tenho que estar unido de alma. Por quê? Porque é uma decisão que está envolvendo a igreja, as coisas espirituais, são decisões tomadas para o crescimento da minha alma. Então, eu não posso simplesmente discordar, ficar na minha emburrado, porque eu acho que deveria ser feito de uma forma diferente. E, por incrível que pareça, né, essas coisas sempre acontecem na igreja, né? E a gente precisa, não quero que a gente pense em pessoas, mas pense em nós mesmos, que a gente precisa trabalhar para que isso não aconteça conosco, né, com nossas famílias. Como, por exemplo, eu já falei algumas vezes para alguns irmãos que, por causa da minha carga de trabalho, e às vezes quando eu estava estudando, que eu não era a favor de muitos eventos na igreja, porque do começo do ano até o final tinha muitos eventos e às vezes a gente não tinha muito tempo para a família. Mas isso era uma coisa pessoal minha. E eu não levava isso para a igreja, nunca levei, né? Claro, porque eu ia criar um desconforto. Se os irmãos decidem fazer ministério, eu e a minha família vamos participar
se não conseguimos participar de todos, o máximo possível, mesmo que eu acho que deveria ser feito de outra forma, mas eu preciso trabalhar unido com o quê? Com o que a igreja decidiu, porque foi feito para o meu bem, foi feito para o bem da minha família. Então, isso é estar unido de espírito, né? É um só espírito. Afinal, ninguém está ali decidindo ou trabalhando por interesses, como a gente falou aqui, né? Estão pensando no crescimento da igreja, né? No nosso crescimento. Então, é importante, né? Participar. A liderança trouxe nessa ferramenta do Zoom para a gente estar não só se vendo, matando as saudades, mas para a gente continuar crescendo juntos. Então, eu tenho que me esforçar a participar, porque é algo que foi criado para o meu bem, para a minha vida espiritual, da minha família também. E eu tenho que incentivar os meus irmãos. Então, se a gente não percebe uma adesão, né, 100% da igreja, que é muito difícil, mas se não percebe uma adesão da maioria, isso faz nos refletir a dificuldade, né, da unidade, a dificuldade de trabalhar, fazendo com que todos pensem concordemente, que se esforcem, né, na unidade de estarmos juntos, lutando pela mesma fé evangélica. É só a gente lembrar lá do exemplo do inicial, do leão, né? Ele está fazendo de tudo, está ali ao redor. Enquanto a manada de búfalos está junta, nenhum leão consegue atacar. Um leão pode facilmente matar, um búfalo pode facilmente matar um leão, quando ele está no seu grupo unido. Mas se um daqueles búfalos sair da manada, aí ele vira uma presa fácil. Assim somos nós também, irmãos. E a gente precisa estar unidos de pensamento, tendo a mesma atitude, mesmo sentimento uns para com os outros, e unidos de espírito. E uma coisa muito forte que Paulo vai trazer aqui, que é algo que a gente precisa lutar realmente todos os dias, é o que ele traz no verso 4, né? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, né? E como se faz isso? No final do verso 3, ele diz, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Então, isso é uma outra habilidade que a gente precisa desenvolver, porque não é fácil pensar nos outros. Na maioria das vezes, nós estamos pensando em nós mesmos, pensando nas nossas necessidades, pensando nos nossos desejos, pensando no que vamos fazer daqui a pouco. É difícil, é um trabalho mental para nós estarmos nos preocupando com outras pessoas, pensando nas outras pessoas, mas isso se faz necessário. Existem aqueles que só pensam em si mesmo, e isso é um problema, e também aqueles que só pensam nos outros, que são altruístas, que são abnegados, também pode se tornar um problema, porque eles podem ficar doentes, podem se enfraquecer e podem deixar de cuidar das suas próprias famílias, por estar pensando muito nos outros. Então, se a gente notar bem, Paulo diz, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Uma coisa não exclui a outra. As duas coisas têm que estar trabalhando juntas. Eu preciso cuidar, sim, dos meus interesses, do interesse da minha família, mas não só isso, eu preciso também cuidar dos interesses dos outros, né? Isso é aquilo que Jesus ensinou, amar o próximo, né? Como a ti mesmo. Talvez o que Paulo está dizendo aqui é a mesma coisa com outras palavras, mas amar o próximo acima de mim mesmo, né? Talvez é a ideia do versículo. Para simplificar a coisa, é como a gente está numa fila, sei lá, uma fila do banco, alguém chega e estou atrasado para ir para o trabalho, você deixa eu chegar na minha frente? Tem muitas pessoas que deixam, mas tem outras que não, porque vai dizer, eu tenho direito também estou atrasado, vai para o fim da fila. Uma pessoa que pensa, que considera a outra superior a si mesmo, ela deixa a outra passar na sua frente. Está entendendo como é? Então, lá fora, normalmente, no mundo competitivo, nós somos incentivados a ser assim. Quando estamos na igreja, por causa da família, porque estamos unidos,
nós pensamos nessas virtudes, então facilmente quando a gente está lá na fila do almoço do Dia dos Pais, né, ou do Dia das Mães, quando a gente passa na frente, a gente até dá um sorriso para o irmão, não, irmão, pode ir, né? É fácil a gente fazer isso no nosso meio, porque estamos incentivando uns aos outros a isso, a esse tipo de pensamento. Mas quando saímos lá fora, a coisa muda. Mas o que Paulo está nos incentivando aqui é a gente viver o evangelho de modo digno. Então, não só na igreja, mas fora da igreja também. É difícil, mas não é impossível. É uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, não só pensar no nosso interesse, mas o dos outros. E quem tem essa arte, quem sempre está pensando no próximo, no outro, é uma pessoa consequentemente amada, né, que recebe esse reconhecimento, né? Eu facilmente poderia citar alguns exemplos de pessoas que são assim na igreja, né? E é um desafio que todos nós devemos ser assim para promover a unidade. Então, a palavra-chave aqui para cultivar isso é humildade, mas isso a gente vai desenvolver na próxima aula, né? Nós já passamos do nosso tempo aqui. Como eu falei no início, é difícil eu me segurar, né? Era para o Wagner já ter me dado uma cortada. Mas quando o assunto vai ficando bom, a gente vai se prolongando. Mas eu queria, irmãos, só destacar mais uma coisa nessas últimas semanas, né? Só para a gente ver que é um desafio conservar a unidade nesses tempos que a gente está enfrentando de isolamento social, cumprindo as determinações aí dos órgãos de saúde, né? E é algo importante, a gente sabe disso, os casos ainda não têm melhorado em Curitiba, né? A última notícia que eu ouvi é que não tem mais leitos, né, no sistema, no SUS, então a gente precisa cuidar, realmente isso é um problema que nós estamos enfrentando e temos que, com sabedoria, enfrentar, né, esse isolamento social. E é por isso que nós não estamos fisicamente unidos, né? Não estamos lá no prédio da igreja, abraçando e tal. Mas conseguimos criar formas de nos vermos, né? De estarmos encorajando uns aos outros, estarmos nos incentivando por essas ferramentas virtuais, e precisamos usar esses recursos para continuar crescendo, para continuar unidos. E eu queria destacar, né, aqui, dar os parabéns às mulheres que conseguiram, né, através do grupo de WhatsApp, formular uma ideia de criar um grupo de oração para esse problema que estamos enfrentando, de forma que irmãos se voluntariaram. E, se eu não estou enganada, a cada 15 minutos, né, irmãos estão orando por essa situação que estamos enfrentando, cobrindo aí um espaço de 24 horas. Ou seja, não estamos nos vendo fisicamente, mas veja que legal, que bacana. O grupo de mulheres se uniram e contagiou a igreja para que estivéssemos todos orando juntos, né, em prol de uma causa importante, que é a cura, né, desse vírus, todos os dias. Todos os dias, irmãos estão orando, né, 24 horas por dia. Mesmo sem se ver lá no prédio, conseguimos fazer isso. Então, é possível conservar a unidade da igreja nesses tempos de isolamento? Claro que é possível. É possível e devemos, e precisamos continuar lutando pela nossa fé evangélica. Então, vamos avançar, irmãos, com a nossa fé. Então, agradeço a participação de todos, né, pela aula, por estar aí na sala, né. Esperamos que estejamos no próximo domingo, se Deus permitir aqui.